Fala pessoal, bem-vindos a mais um G4 Podcasts. A gente está diretamente aqui do Valley, edição de 2024. Meu nome é Heitor Siviera, sou diretor e sócio aqui do G4, de toda a parte de educação. E hoje eu tenho um prazer de entrevistar um cara fera aqui, que é mentor do G4 e vai trazer muito insight para quem é dono de negócio. Ele, para vocês terem uma ideia, ele já passou por empresas muito grandes, como Votorantim, Simpla, Solids, investiu em mais de 10 empresas, liderou uma das maiores captações de investimentos em empresas de RH do setor da América Latina e hoje está à frente do Garantia BR e da Envolve. Então, tenho o prazer de receber aqui David Ledson. Bem-vindo, David. Obrigado, Heitor. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, trazer alguns insights aí do que aprendi e venho aprendendo durante toda essa jornada, que é contínua. E a cada dia vem um fato novo. Como que a gente concilia essa experiência pregressa com tudo aquilo que a gente ensina e aprende aqui com os nossos alunos no G4. Boa. Pessoal, então a ideia aqui é a gente trazer alguns insights para vocês dessa experiência que o David já passou por várias empresas. E David, quero começar com uma pergunta, né? Você já passou por várias empresas, investiu em várias, tem uma ampla experiência. Já falou com bastante aluno do G4 Traction, GEMP, de vários outros programas do G4. Então, para iniciar aqui, a gente sabe que tanto em startup quanto em empresa tradicional, a cultura é um dos fatores mais importantes para o sucesso da empresa. É o que pode levar a empresa para o sucesso ou para o fracasso, né? O que você julga ali que são pilares fundamentais para se criar uma cultura que realmente engaja e ajuda a empresa a atingir os objetivos dela? Hoje um dos maiores desafios das empresas está em definir com clareza a visão, ter uma liderança forte e uma cultura compartilhada. E eu te explico como. Se vocês hoje olharem para o negócio de vocês e você não consegue dizer com aspiração para onde você vai e as pessoas comprarem isso, ter uma liderança que consiga entender a estratégia e compartilhar com o time e uma cultura que respire os seus valores, princípios, crenças, você não vai conseguir, de fato, ter uma cultura sólida. Se você me perguntar o que fez diferença em todas essas empresas que você leu na minha bio, na Simpla, no iFood, na Movile, na Solids, elas tinham com muita maestria, com muita clareza todos esses pilares. Se você olha para a Mônica, que palestrou aqui ontem no evento do Valley, você vai conseguir perceber nela isso. A inspiração, o propósito e uma liderança sólida, forte, para poder fazer com que leve o business para o outro nível, para o próximo nível. Boa. E aproveitando, puxando o gancho, a gente sabe que hoje a vida do empreendedor é muito turbulenta, né? A gente estava conversando com vários aqui, mais de 9 mil empreendedores presenciais aqui, mais de 6 mil online. E a gente sabe que manter foco é uma das coisas importantes também. A gente viu em mais de 2 ou 3 palestras que tiveram aqui, que o foco é o que determina parte do sucesso ali também das empresas, né? E aí, assim, foco nada mais é do que dizer não, né? Você fala não para tudo que está fora, tudo que você acha que às vezes pode te ajudar, mas na verdade atrapalha. Queria fazer essa pergunta para você, né? Quais foram as decisões mais difíceis que você precisou tomar em alguma startup, alguma empresa que você já passou, para garantir esse foco e garantir o crescimento? Então, isso é um dos maiores desafios do ser humano, né? A gente tem muita dificuldade em falar não. A gente fala sim para um monte de coisa e não para você mesmo. Então, o primeiro ponto aqui é um livro que eu gostaria de recomendar, que é o Essencialismo. E ele fala exatamente sobre isso. Tudo aquilo que não é o seu foco, te tira dele, te desvia dele, te coloca obstáculos para você atingir o seu sonho grande, o seu objetivo enquanto empresa. Em todas essas organizações, e trazendo um pouquinho aqui um contexto da minha experiência, da minha história, eu gosto de dividir em 2 momentos, né? Eu tive uma experiência na economia real, que eu chamo, que foram empresas como Votorantim, Locamerica Frotas, o próprio Sesc e diversas outras empresas, e tenho uma experiência na nova economia. Fui sócio da Simpla, sócio do iFood, da Movile e da própria Solids. E as grandes decisões nesses 2 grupos são sempre as mesmas. Aonde eu vou alocar o meu tempo, eu vou dizer sim, e quais as outras coisas que eu entendo que não são importantes, eu vou dizer não.
Se você diz sim para tudo dentro da empresa, o tempo todo, a chance de você não estar fazendo aquilo que não é importante é muito grande. Ou seja, você vai estar fazendo um monte de coisas com baixíssimo impacto e deixando de lado aquilo que pode levar o seu negócio para o próximo nível. Uma das decisões mais importantes que eu tive foi dizer não para mim mesmo, de achar que eu era capaz de fazer tudo e que eu não precisava de ajuda, que eu era o melhor, eu era o especialista. E aí foi aonde eu entendi que eu precisava de pessoas melhores do que eu e capacitá-las me fez galgar novas oportunidades, assumir cargos em C-level e poder ser sócio das organizações a qual eu acabei de compartilhar. Então, dizer não foi uma forma que eu encontrei para catapultar minha própria carreira. E dizer não, muitas das vezes, vai fazer você perceber que você faz um monte de coisa de baixíssimo impacto. E um exercício para concluir esse ponto, Heitor, lista na última semana, hoje é domingo, lista os últimos 7 dias, quais foram as coisas que você fez que se você não tivesse feito, não teria gerado nenhum impacto na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios. Você vai perceber que é muita agitação, muita transpiração e pouco resultado. Uma coisa, eu quero até compartilhar um case real que aconteceu com a gente no G4, né? Que no G4, você sabe, passam mais de 1.000 alunos, 1.000 donos de empresas todos os meses. Então aparece muita oportunidade boa pra gente. E a gente sempre fica tentado ali, né? Putz, será que é essa oportunidade? Será que a gente faz isso? Será que a gente faz aquilo? E mais ou menos 2 anos atrás, uma das decisões que a gente fez, um dos nãos que a gente fez ali para garantir o crescimento do G4, foi fechar uma das unidades de negócio, que dava muito dinheiro para a gente, ela era lucrativa, era boa, mas estava fora do nosso propósito ali, ela não atendia especificamente o dono de empresa, ela atendia muito mais grandes corporações do que dono de empresa, aí tirava nosso foco, gerava complexidade de negócio, dava dinheiro, mas a gente tomou a decisão difícil de falar assim, não, esse não é o nosso foco é garantir prosperidade para o dono de empresa, então vamos tirar tudo que atrapalha isso e focar só nessa missão. Eu costumo dizer, pessoal, o que existe de distração disfarçada de oportunidade não está nos gibis. A gente está o tempo inteiro, alguém vem trazer uma oportunidade nova e a gente acaba parando aquilo que é o nosso foco ou deixando de lado os nossos objetivos em detrimento dessas novas oportunidades que estão disfarçadas, transvertidas de oportunidade. Então tenha muito cuidado. Quando você olhar as 3, 4 coisas que de fato importam para a sua vida e para o seu negócio e focar nisso, você vai ver que o resultado vai ser muito maior do que você focar em 10, 15, 20 coisas. Eu lembro quando eu estava na Simpla, Heitor, um dos concorrentes havia recebido uma captação milionária e muitas pessoas falavam, né, com a gente, olha, por que vocês não fazem como o concorrente faz, diversifiquem, tragam novos produtos, novos serviços? Em uma das conversas a gente trouxe isso, porque a gente quer focar naquilo que a gente é bom, que é o do it yourself, que é fazer você mesmo, que é dar essa autonomia, essa liberdade para o produtor. E foi isso que a gente fez. Lá na Solids foi a mesma coisa. A Solids olhou para um oceano azul e falou, peraí, qual empresa de recursos humanos atende as pequenas e médias? Quem que é o nosso concorrente nesse oceano azul? E ela percebeu que o nosso concorrente era o Excel. E a gente resolveu focar nesse ICP, nesse cliente ideal, nesse público, e gerar valor para ele. E fez a Solids se tornar a maior empresa de RH da América Latina. Caramba. Então, isso muda o jogo. Quando você foca, você expande. Quando você foca, você percebe a oportunidade no caminho a qual você já está indo com consistência. Quem começa aqui a fazer uma atividade física, o Nardon agora fez o Ironman, né? Triatlo, ele está no triatlo agora. Ele está no nível de disciplina e de foco que faz com que ele atinja os resultados planejados. Agora, se ele começasse a falar, não, eu vou ficar grande, eu vou para musculação, agora eu vou começar a fazer crossfit, vou começar a buscar outras atividades, o que vai acontecer? Talvez a consistência no objetivo do triatlo não venha aparecer, né? Então esse é o grande desafio que a gente tem. Foca no que importa
que isso vai expandir e trazer melhores resultados. Boa. A gente falou de 2 grandes temas aqui, então, já o pessoal falando da importância da cultura ali para o crescimento das empresas, a importância do foco. E agora, David, quero trazer para a pergunta para você. Entre todos os alunos, você mentora várias empresas e vários alunos que passam pelo G4 também. Qual que é o principal erro ali que você, ou alguns dos erros que você enxerga os empreendedores fazendo na hora que eles estão querendo tracionar, ou seja, crescer a empresa deles numa velocidade um pouco rápida? Qual que é o principal erro que eles cometem? Hoje, um dos principais erros assim, que a gente percebe não só aqui nos alunos do G4, nas empresas, parceiros, é a falta de clareza de direção. Se eu perguntar para vocês aqui, faça esse exercício de onde você está escutando esse podcast, aonde você quer chegar no próximo ano? Qual é o seu objetivo financeiro, mercadológico? Com quem você gostaria de trabalhar? Qual a estrutura do seu time? Quanto você gostaria de estar faturando? A maioria dos empresários, Heitor, eles não conseguem responder isso. E eu faço essas perguntas nas aulas, nas mentorias. E eles não têm essa clareza, têm medo de mexer nessa gaveta e atacar esse problema. Então, o primeiro grande objetivo é: tenha clareza da sua tese, do seu objetivo, do seu sonho grande. Por mais que ele pareça loucura, escreva, materialize e olhe para ele todos os dias. Obviamente com fundamentos, com estudos, com ferramentas práticas que você pode encontrar, por exemplo, aqui no Traction ou no Scales. Ou seja, você tem possibilidade de ter muito mais clareza de onde você quer chegar. Quando você faz isso, você vai chegar no seu porquê, no seu o que você quer, e depois o como você desenha um planejamento estratégico. Como que você faria esse planejamento estratégico? Fica aqui a dica. Heitor, o que eu gosto de fazer? Eu pego um Balance Scorecard, que é um BSC, com um OKR, que a gente fala muito, ensina muito sobre isso aqui na prática, como os alunos aplicam, e eu desenho ali 5 perspectivas que todos vocês têm nas empresas de vocês, que é, primeiro, perspectiva financeira. Quanto você quer crescer em receita, quanto você gostaria de ter de EBITDA, de redução de custo. Perspectiva mercadológica. Você quer atingir quantos clientes? Qual a estrutura de time comercial? Inside sales, field sales? O que você quer de estrutura de expansão nacional, regional, internacional? Pense com clareza sobre esse segundo pilar. O terceiro pilar, sobre processos. Eficiência mesmo. Se você já está utilizando IA, se você já está utilizando algum tipo de bot, se você está utilizando algum tipo de ferramenta. O quarto é quais são os seus produtos e serviços. E o quinto, nada menos que pessoas. Quem estaria com vocês para que você tenha bons produtos, tenha eficiência operacional nos seus processos, consiga vender mais e mercadologicamente crescer para, consequentemente, trazer mais receita. Então, olha o que a gente fez aqui rápido, em 5 minutos. Uma clareza de direção e propósito e um como feito numa estratégia detalhada. E isso parece básico e bobo, Heitor, mas 90% dos empresários que a gente conversa não tem minimamente clareza sobre isso. E esse é o maior desafio que eu vejo hoje. E uma coisa interessante, a gente sabe que quando você não tem clareza para que lado você vai, isso daí gera, essa falta de clareza, ela gera uma falta de tomada de decisão, gera indecisão, e indecisão normalmente trava, assim, a pessoa ela para. Quando você tem algumas opções na mesa sem a clareza que tem que fazer, você para ali, fica um pouco confuso, perde um pouco de tempo. Se o empresário já se sente assim, imagina o seu time, né? Quando você não tem a sua clareza para aquilo que você tem, você transmite isso muito pior para o seu time. Seu time trava muito mais. E aí a sua empresa naturalmente vai crescer muito menos. Então, galera, ter clareza do ponto A para o ponto B é fundamental. Tanto que nos programas de desenvolvimento contínuo que a gente tem aqui no G4, que é tanto o Journey, que a gente fez o lançamento aqui no G4 Valley, e o próprio Scale, uma das primeiras coisas que todo membro que entra faz é a gente fazer um assessment. Trabalha muito forte a questão de planejamento estratégico para justamente saber qual que é o ponto A e qual que é o ponto B que se almeja aí. E aí esses programas te ajudam a crescer mais rápido do que a média de mercado e chegar nesse ponto B mais rápido do que você chegar sozinho. E isso, Heitor, eu costumo falar muito sobre isso nas empresas que eu sou conselheiro, que eu sou sócio, nas aulas aqui também. Às vezes as empresas até passam essa primeira fase do planejamento. Elas conseguem ter minimamente um planejamento, mas elas pecam no processo de comunicação.
que é uma das principais habilidades que os líderes devem ter. Ou seja, como que eu vou alinhar o meu time e construir uma cultura sólida, onde eu tenha rituais, reuniões semanais, reuniões mensais, one-on-ones, um a um com o time, para garantir que tudo isso que foi alinhado, foi colocado como perspectiva para o ano de 2025, 26, 27, aconteça de forma consistente. Porque não basta você dizer para o time a direção que você quer ir, você precisa ir regulando periodicamente, ajustando as rédeas ali para que o time continue com a mesma tração na direção certa. Então, foquem no processo de comunicação. Boa. Comunicação é um dos principais problemas das empresas, pessoal. Então, olhem bastante para isso, que é importante. Tem uma empresa, Heitor, que eu sou sócio, é muito grande. E numa das reuniões de planejamento, eu apresentei para o time de líderes e um exemplo que eu disse para eles que nós éramos muito bons em sermos muito ruins em comunicação. Nós éramos excepcionais nessa matéria e que nós precisaríamos ter que reduzir a nossa habilidade de ser tão ruim em comunicação se a gente quisesse atingir o sucesso que a gente esperava para aquele negócio. E tem muitas empresas que nem sabem que tem problema de comunicação. Tem muitos líderes que não sabem que eles se comunicam mal, que eles não conseguem alinhar o time minimamente no que precisa ser feito. E um dos desafios, eu vou fazer aqui um exercício básico. Quando você delega para alguém, você conta para ele o que precisa ser feito, quando precisa ser entregue e quem vai ser o responsável pela entrega? Olha só. Às vezes não. Na maioria das vezes não. A gente é tão no automático que a gente delarga. A gente joga para o outro e fala, eu espero na semana que vem. Mas a gente não sabe se aquela pessoa está sobrecarregada com outras funções e responsabilidades que também eram urgentes, e aí ela vai acumulando, gera estresse, gera ansiedade, as pessoas vão fazer mal feito, simplesmente pelo fato do líder não ter exercido o básico da comunicação, que é alinhar as expectativas no tempo zero. Isso serve para tudo, pessoal. Seja para o seu relacionamento, para os seus pares, para o seu time, com o seu líder. Senta com ele e fala assim, vamos alinhar as expectativas? O que você espera? Para quando? Deixa eu alinhar com você o que eu estou fazendo, se eu posso despriorizar para poder fazer essa nova demanda. E o que eu vou fazer de ajuste? Deixa eu ver se eu entendi de fato o que você me pediu. Só com essas pequenas perguntas, você já tem uma probabilidade muito alta de ter mais sucesso na resposta daquilo que foi pedido. Não, com certeza, eu concordo 100% com você. Acho que comunicação é uma das competências mais negligenciadas dentro das empresas. E uma das que tem mais alto impacto no resultado do negócio. Total. David, quero trazer um outro tema aqui. Você liderou uma das rodadas de financiamento na Solids, lá, uma das maiores do segmento ali na América Latina. E eu queria puxar um pouco desse ponto aqui para você, né? Que conselho que você daria para o empreendedor ali, para o dono de empresa que está, ou que acha que está, ou que realmente está nesse momento de levantar capital para ou financiar o crescimento dele, ou fazer algum outro tipo de movimento mais estratégico? Quais são os principais ensinamentos, cuidados que você daria ali, que você sofreu isso na pele, né? O que você pode compartilhar com o pessoal? Não, legal. Eu, antes da Solids, eu fiz parte do grupo da Movile, então eu acompanhei de perto ali captações do iFood, da própria Simpla e de outras investidas do grupo. Quando eu fui para a Solids, eu fui como sócio, como vice-presidente, e ali foi comigo grande parte do time que trabalhou comigo nas empresas anteriores. E primeiro detalhe sobre essa pergunta, quando a gente olha a foto de alguma grande captação, algum case no Brasil ou no mundo, a gente esquece que tem um filme por trás. E todo esse processo ele é muito árduo e requer clareza de uma tese, que eu expliquei anteriormente, de uma estratégia, de processos, de estruturas e de pessoas que acreditem que é possível. Então, antes de você falar, eu preciso de uma captação, eu preciso de um recurso, é para quê? Para que finalidade? Com que objetivo? Hoje eu assessoro empresas que estão em processo de captação e uma das maiores dificuldades não é o processo de captação. Eles têm um produto break-evado, têm recorrência, têm um bom faturamento, mas não têm clareza do porquê eles querem esse dinheiro, o que eles vão fazer com ele. E às vezes é um dinheiro muito caro quando você faz uma captação e você não utiliza aquele recurso para
uma devida estratégia? Você quer captar para poder comprar outras empresas? Expandir? Você quer aumentar a tração, growth? Para que finalidade? Responda essas perguntas antes de você fazer ali a sua estratégia de captação. E um dos principais pontos, tenha clara ou uma clareza de quem vai fazer parte desse jogo com você. Nada pior do que você trazer um sócio investidor que não está alinhado aos seus valores, princípios, a sua tese, que entende a sua cultura, que entende o seu ritmo, que entende o como esse negócio vai sair do ponto A e vai para o ponto B, gerando valor para todos os acionistas, deixando com que todos no final do dia se sintam realizados nesse projeto. Pô, isso é uma das coisas legais assim, que você falou, David, que eu vejo. Vários donos de empresas, assim, eles falam, eu quero levantar, principalmente de startup, né? Assim, eu quero levantar dinheiro, quero para uma próxima rodada. Tá, o que você quer fazer com esse dinheiro? Ainda não tenho muita certeza. Você não tem certeza, primeiro você não sabe. Você não sabe, não faz sentido você levantar. Porque quando você está levantando dinheiro, primeiro, o que você falou, você está trazendo um sócio. Está trazendo um sócio que vai interferir diretamente no seu negócio, na grande maioria dos casos, né? E um outro ponto, assim, quando você levanta dinheiro, esse dinheiro que você traz, ele tem que te promover um crescimento mais rápido, ele tem que fazer você chegar no ponto B ali, muito mais rápido do que você chegaria por recursos próprios, e naturalmente o valor que você vai capturar ou gerar nesse período, ele tem que ser superior ao valor que a pessoa está colocando, senão não faz nenhum sentido. Não faz. O grande desafio hoje é que virou meio modinha, né? Eu tenho que captar, mas para quê? Para que finalidade? E mais do que isso, quando um investidor vai colocar dinheiro na sua startup, ele quer entender qual vai ser o upside dele. E esse upside eu estou colocando agora no ponto A X milhões, daqui a 5, 10, 15 anos, o quanto vai valer esse meu investimento? A gente não pode esquecer que o investidor, você startup, é uma classe de ativos. Ele olha para você como uma forma de diversificar o recurso dele e de alguma forma ter um upside no futuro. Não é uma questão muito maior do que o mercado poderia remunerá-lo. Então não é porque ele é bonzinho, porque ele gosta do seu trabalho. Existe sim aqueles que fazem, né, por questões sociais, mas não é o caso da maioria das startups. Então, o primeiro ponto tenha clareza da sua tese, tenha uma estratégia clara, tenha um pitch deck que conte a história da sua empresa e mostre como que seu negócio vai parar de pé no médio e longo prazo. E esse é o grande desafio hoje. A maioria das pessoas estão buscando captação e o negócio não para de pé no presente. Você acha que o dinheiro vai resolver o seu problema? Não vai. E o dinheiro ali, ele pode até acelerar a sua morte. E tenha cuidado com esse processo de captação como única boia salva-vidas existente para o seu negócio. Boa. David, quero trazer um outro ponto aqui. Hoje você está como cofundador do Garantia BR, e que é uma startup que está revolucionando ali a parte de crédito imobiliário. Qual que é o segredo, assim, como que vocês encontram oportunidades de inovação em mercados que são tradicionais, né? A gente sabe que o mercado bancário ali, o Nubank trouxe muita inovação, mas antes era um mercado que muito tradicional, né? A agência tinha essa característica. Como que você encontra essas oportunidades de inovação? Que dica que você dá para o pessoal? Acho que eu vou dar um passo para trás até para explicar um pouquinho o que é a Garantia BR. Somos 3 sócios, eu, a Maria e o Diogo. E eu tenho uma premissa muito forte comigo, que eu aprendi há alguns anos, que esteja no ambiente certo, com as pessoas certas e adquirindo o conhecimento adequado. Então, esses 3 princípios podem mudar a sua vida. Em uma imersão nos Estados Unidos, eu conheci os meus sócios. E as pessoas sempre me consultavam sobre startup, negócio, proposta de valor, né, formas de monetização. E nessas conversas, a Maria Antônia e o Diogo me puxaram e a gente começou a entender sobre esse mercado. A Maria Antônia, que é a CEO da Garantia BR, ela já estava no mercado há mais de 15 anos, de avaliação de bem. Toda vez que você compra ou vende algum imóvel no Brasil, ele precisa de uma avaliação. E já existem serviços sobre isso no Brasil. Os bancos já contratam isso. Várias empresas do agro já contratam isso, fundos de investimento já contratam isso. E a gente, olhando todo o meu background de tecnologia, de produto e de modelagens de negócio, a gente viu uma oportunidade de construir tecnologia em cima disso, produto.
e juntar isso tudo numa jornada. Então, hoje no Brasil, são mais de 10 mil órgãos públicos. E o que a Garantia BR faz? Ela é uma plataforma com IA que facilita a jornada de crédito das financeiras, imobiliária e jurídica do Brasil. Hoje, a empresa tem 1 ano de operação, a gente já fatura quase 3 milhões, estamos no Itaú, no Bradesco, em diversos fundos de investimento, FDICs e aceleradoras em geral, né, que fomentam o mercado no agro. E o que a gente faz hoje? A gente tem uma solução de aquisição e compra de documentos, cartorários, de órgãos públicos diversos. A gente entrega uma análise IA para os bancos, facilitando a jornada ali. O Itaú, por exemplo, que é um dos nossos clientes, ele tinha um SLA de 10, 15, 20 dias, a gente reduziu isso para horas. 2 horas, 3 horas. O nosso SLA médio hoje nesse banco é de 4 horas em qualquer cidade desse país. Já atendemos os 27 estados. Quem compra e vende imóvel com frequência sabe a dor de cabeça que é o tempo, vai... Exato, e isso é uma das frentes. O banco ele utiliza a gente para, por exemplo, pesquisa de bens, que você é uma empresa, eu preciso verificar se essa empresa tem algum bem. Então, tanto CPF quanto CNPJ, eles utilizam a garantia para validar, para fazer empréstimos, para poder fazer financiamento, a gente faz due diligence, a gente faz a retomada do bem, a gente faz toda a parte estrutural que o banco precisa para facilitar a jornada de crédito dele. Então, o que é isso? A gente ajuda a desburocratizar o Brasil, trazendo tecnologia e inovação aplicada a um mundo que já existe. Hoje, mais de quase 50% do PIB ou está no agro ou está relacionado ali a imóveis, a essa indústria. E uma informação muito legal nisso, Heitor, é que mais de 50% dos imóveis no Brasil, eles não estão registrados de forma toda estruturada legal. Você tem vários contratos de gaveta, você tem diversas complicações ali, e a gente ajuda nessa gestão, nessa estrutura desse processo. Boa. A garantia, eu costumo dizer que eu participei da construção da Simpla, a Simpla tinha pouco mais de 20 pessoas, ajudei, fui sócio, participei ali do crescimento da Solids até a sua captação, e agora a gente está com esse projeto novo que é a Garantia BR, o nosso objetivo é contar mais um case de sucesso aí nos próximos anos. Boa, aproveitando esse ponto, e você falou que você fez uma imersão nos Estados Unidos recentemente, e além disso eu sei que você mentora também diversas startups. Conta um pouquinho pra gente o que você enxerga de grande tendência no ecossistema de startup. Para que lado que o mercado está olhando, o que os investidores estão olhando e quais são as grandes tendências para os próximos anos, aí, na sua opinião? É legal que nós que somos entusiastas, né, de tecnologia, a gente vai falar de blockchain, de Web3, de Bitcoin, de criptos diversas. Agora a onda de IA, isso é tudo meio, é tecnologia. O mais importante que eu tenho percebido é como a gente alinhar tecnologia com uma proposta de valor sólida que resolva um problema específico que as pessoas estejam dispostas a pagar por isso. Até parece óbvio isso, mas até hoje as pessoas não conseguem entender que eu não tenho que focar na proposta de valor, eu tenho que focar na dor. É isso. A gente conversa com centenas de startups e empreendedores que estão ali patinando porque eles estão muito focados na solução. E ninguém paga por essa solução bonitinha. Você fala que tem IA, você fala que está em blockchain. As pessoas vão pagar quando você resolver a dor dela e ela falar, faz sentido eu pagar por isso. E o que eu tenho percebido de tendência nisso? Os ecossistemas estão ficando cada vez mais maduros. Falar sobre startups em 2015, 2016, a gente falava grego no Brasil. Eu lembro das pessoas falarem comigo quando eu fiz a migração da economia real, eu era executivo de grandes companhias, e eu fui para uma startup como a Simpla e ninguém conhecia, as pessoas me chamavam de louco. Falavam, cara, o que você vai fazer? O que você está fazendo com a sua carreira? E hoje é muito mais comum você ver pessoas aprendendo, dando a oportunidade de se desenvolver no mercado mais dinâmico, mais ágil, mais volátil, mais veloz,
e que gera valor para a sociedade. Então, muito mais nesse sentido. Uma das coisas que você falou, eu tenho um viés muito forte de produto ali, né, de entrega também. Já cuidei muito forte do time de produtos aqui dentro do G4. E uma das coisas que eu gosto de dar de insight para a galera, assim, quando a gente fala de resolver dor, eu gosto de falar para o pessoal procurar muito qual que é a dor latente que o cliente tem. Que na maioria das vezes é aquela dor que ele sofre, só que ele não consegue te explicar. E às vezes eu vejo muito empreendedor tentando levantar dor com pesquisa. Ele vai ali para o cliente e fala assim, qual que é o problema que você passa? Como que você resolver esse problema? Se o cara está te explicando, na maioria das vezes não é a melhor maneira de resolver aquele problema. A melhor maneira é muito mais observar. Então, o que o cara está fazendo antes daquele problema? O que ele faz depois? Qual é o comportamento dele? Analisa diversas pessoas. Quando você pega essa questão da dor latente ali, que é o problema que ele não sabe nem explicar direito o que ele tem, é quando o seu produto, pelo menos na minha visão, ele encaixa melhor e ele tem um fit muito melhor ali com o problema do cliente, né? Isso. Os maiores desafios hoje é esse. O cliente não sabe o que ele quer, primeiro. Às vezes a gente perguntar para ele qual a dor, ele não vai conseguir responder. Se o Steve Jobs em 2008, 2009 perguntasse se as pessoas iriam querer um iPhone sem botão nenhum, as pessoas iam falar, cara, isso não vai funcionar, eu não quero. E ele não faria, entende? E ele já trabalhava a resolução de dar muito mais autonomia, liberdade, agilidade com o design. Tecnologia, segurança, dentro de um ecossistema que é a Apple hoje, que resolve vários problemas. Então, nem sempre o cliente vai saber o que é a dor dele. Se eu perguntar para o cliente final a dor que a garantia resolve para ele vai falar, cara, eu prefiro utilizar o despachante, é mais seguro. E a gente praticamente elimina o despachante da cadeia, da jornada. Por quê? Porque o banco, em vez de falar com uma pessoa que vai contratar um motoboy, e o motoboy vai no cartório, vai pegar esse documento, olha o risco de uma pessoa pública ter um documento vazado na internet, desviado, o nível de segurança. O banco ele entra numa plataforma que tem integração com os mais de 10 mil órgãos no Brasil, via tecnologia, e que traz esse documento de forma segura, e ele consegue ter isso em minutos e tomar decisões muito mais assertivas. O banco antes, imagina, se você tem a devolução de um documento para você emprestar 100 mil reais para o Heitor, 1 milhão de reais para o Heitor, e esse documento demora 20 dias, eu vou emprestar para 10 pessoas, mas se eu faço isso em minutos, eu vou emprestar para centenas de pessoas, para milhares de pessoas. Então eu aumento o resultado e a eficiência do banco e daquela instituição financeira. Que naturalmente aumenta lucro também, né? Entende? E aí que está o grande diferencial. Se você pergunta para os agentes da cadeia se eles querem resolver esse problema, eles nem sabem que eles têm esse problema. É verdade. Então, a ótica de olhar para a dor, e é óbvio, eu não estou ignorando aqui a pesquisa, entender o cliente, ouvir o cliente é parte do processo de pesquisa, de investigação, que ajuda no refinamento da sua proposta de valor. Com certeza. E esse é o grande diferencial que eu entendo hoje de construção de startups. Às vezes a gente tenta pensar só na solução sem trabalhar um processo de pesquisa, de entendimento, de fato isso é uma dor. E, mais do que isso, às vezes a gente até resolve dores, mas será que as pessoas estariam dispostas a pagar por isso? Essa é a pergunta-chave no seu processo. E aí depois você vai discutir sobre ICP, sobre precificação, sobre modelo de monetização, cadeia de valor, e são vários dos elementos que a gente conta aqui no Traction e principalmente aqui nas aulas que a gente ministra no G4. Boa. Aproveitando esse gancho, pessoal, o David é mentor nosso no G4 Traction. Para quem ainda não conhece, o G4 Traction ele é um programa voltado para dono de empresa que está no momento de tração e a gente passa por vários módulos ali. São mais de 6 módulos onde a gente fala de gestão, cultura, liderança, gestão de negócio, inovação, produtos, geração de demanda, vendas, growth, finanças, experiência do cliente, mais várias outras coisas com conteúdos super práticos e aplicáveis para qualquer dono de empresa. Então, se você passa por alguma dessas dificuldades e está precisando dar uma tracionada no seu negócio, talvez o G4 Traction seja um dos programas mais indicados para você. Se quiser saber mais sobre esse programa, deve ter um link aqui na descrição.
fala com o nosso time de vendas, nosso time vai entender sua necessidade, vai ver se o programa de fato atende o que você procura e se precisar, ele vai recomendar, se não, a gente tem diversos outros programas dentro do G4, tem o Gestão Empresarial, que também você dá aula, né, David? A gente tem o Gestão Estratégia, Expansão de Negócios e vários outros programas voltados para dono que querem melhorar os seus negócios, beleza? David, muito obrigado, então, quer dar alguns recados finais para o pessoal, algumas dicas finais? Legal, para você empreendedor, não se contente com o seu autoconhecimento. Se envolva no ambiente certo, as pessoas certas e com o conhecimento certo. Se você atingir esses 3 pilares, entender a importância deles para a sua vida, ele pode ser exponencial para os seus negócios. E a gente subestima isso, Heitor. Às vezes a gente acha que a gente é autossuficiente, com 2, 3 stories no Instagram eu já sei tudo, vendo 3, 4 vídeos no YouTube eu já domino a matéria. E li um resumo de livro. Li um resumo de livro. Agora com o ChatGPT eu faço 2, 3 perguntas. Isso não é suficiente. Pode até te ajudar a ir do estágio 1 para o 2, mas se você quer ir do estágio 2 para o 20, para o 100, para o 1000, você vai precisar desses 3 elementos que vão ajudar a transformar a sua vida e os seus negócios. Boa, obrigado então, David. Se o pessoal quiser encontrar você no Instagram, como que o pessoal faz? David Ledson? Legal, David Ledson em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, é só seguir lá. Meu nome é David Ledson, ou seja, eu costumo dizer, Heitor, que é culpa dos meus pais, tá? Se você escrever errado, não se culpe. Beleza, obrigado então, David. Se você gostou do episódio, não deixa de seguir o G4 no podcast, no Spotify. Avalie a gente com 5 estrelas, se está gostando do conteúdo, manda os seus feedbacks. A ideia é a gente produzir sempre cada vez mais conteúdo que ajude você, dono de empresa, a dar o seu próximo passo e crescer acima do que você vem praticando. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima. Até a próxima, pessoal.